Oi, gente. Então, hoje, essa aula é ela do capítulo 6. Eu vou falar um pouco sobre os seres autotróficos. Essa aula aqui, essa primeira vai ser mais uma introdução sobre quem são eles, quais são suas funções, o que que delimita o que que são os seres autótrofos. Então, vou dar continuidade aqui. Eles são basicamente seres que são representados pelas plantas, por algas ou por bactérias. Eles são seres fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Então, nesse caso, são todos aqueles seres que conseguem produzir a sua própria fonte de alimento. Eles não precisam se alimentar de outros seres, de outros animais, de outras plantas, de outros seres vivos. Eles produzem aquilo que eles consomem. Na aula do capítulo 2, eu já falei sobre esses dois processos, sobre a fotossíntese e sobre a quimiossíntese. Principalmente sobre a fotossíntese, tem uma videoaula inteira sobre ela, mas de uma forma mais rápida aqui para lembrar. A fotossíntese é quando você tem a energia solar, a energia luminosa, você transforma ela numa energia química e aí você consegue fazer a conversão para um composto orgânico, enquanto na quimiossíntese é basicamente esse mesmo processo, só que você não precisa da energia luminosa. Então, nesse caso, todos esses seres eles são capazes de transformar material inorgânico em orgânico. E o material inorgânico, ele é basicamente aqueles que são compostos, são como se fossem sais minerais, eles são compostos normalmente por enxofre, por nitrogênio, por fósforo, são esses assim, enquanto os orgânicos é basicamente tudo aquilo que a gente consegue se alimentar, que a gente consegue comer, incluindo a gente mesmo, nós, animais, plantas também são compostos por carbono. E são a base de carbono, e isso faz com que eles sejam compostos orgânicos. Então, aqui, para falar um pouco mais sobre a história evolutiva desses seres, vou falar um pouco sobre as cianobactérias e as microalgas. As cianobactérias são seres procariontes, para relembrar um pouco da aula do capítulo 2 também. Seres procariontes são aqueles que não possuem uma carioteca, não possuem o envoltório nuclear, também não possuem organelas membranosas e não possuem citoesqueleto. Como são bactérias, as cianobactérias, elas fazem parte do reino Monera e são seres fotossintetizantes que apresentam fotossistema 1 e 2, mas não apresentam cloroplastos, enquanto as microalgas, elas são algas, só que unicelulares, compostas por apenas uma única célula. Então, nessa imagem aqui, cada pontinho desse é como se fosse uma célula, que é uma microalga. E elas são do reino protistas. E outra coisa que é muito interessante falar sobre elas é que, tipo, a gente tem aquela falsa noção de que, tipo, a Amazônia, o pulmão do mundo, só que isso está errado. Na verdade, quem é o pulmão do mundo são as microalgas, são os fitoplânctons, que é basicamente a mesma coisa, que está no fundo do oceano. Então, o pulmão do mundo, os seres que mais produzem oxigênio, mais liberam oxigênio na atmosfera, são os fitoplânctons, são as microalgas. E aqui eu vou falar um pouco sobre as plantas, que são outros seres autrótrofos, e eles são um pouco mais derivados do que as cianobactérias e as microalgas. Então, eles são do reino Plantae, eles são seres pluricelulares que apresentam muitas células, são seres eucariontes. Então, como eu disse que os procariontes não possuem a carioteca, não possuem organelas membranosas, não possuem esses esqueletos, os eucariontes eles apresentam carioteca, organelas membranosas e citoesqueleto. Mas, além disso, tem uma outra coisa que é muito interessante destacar aqui, que eu já falei também nas aulas do capítulo 2, mas é bom reforçar, que existem algumas diferenças entre as células eucariontes animais e vegetais. Nesse caso aqui, como são plantas, são células vegetais, então elas apresentam parede celular de celulose, elas apresentam vacúolo e elas apresentam também cloroplastos. Outra coisa interessante sobre as plantas é que elas possuem a capacidade de armazenar amido. Esse amido ele é armazenado principalmente nas sementes, no caule e nas raízes. Ele funciona como se fosse uma reserva energética da planta, principalmente nas sementes, sabe? Já que a planta vai ficar, a semente, ela fica um tempo ali, sem germinar, sem formar raiz, sem ter absorção de novos nutrientes, então ela fica ali consumindo aquele amido antigo, aquele amido que vai poder fazer com que a planta tenha um metabolismo funcionando. Outra coisa interessante sobre esse amido é que ele é fruto da glicose. A glicose ela é produzida na fotossíntese, só que quando essa glicose ela não é completamente consumida pela planta, a planta vai armazenar ela e vai ser armazenada na forma de amido. Então, ela é como se fosse o excesso da glicose produzido ao longo da fotossíntese.
Aqui essas plantas elas são divididas em outros subgrupos, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Se a gente olhar aqui nesse cladograma, cada pontinho desse A, B e C é como se fosse uma estrutura nova que surgiu e que fez com que fossem diferenciados. Então, aqui, entre as briófitas e as pteridófitas, surgiu uma coisa que é denominada A. E aí isso fez com que elas fossem plantas diferentes. Então, aqui, entre as briófitas e as pteridófitas, no A, a gente tem o surgimento de vasos condutores, que são o xilema e o floema. Então, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, todas essas três aqui possuem esses vasos condutores, enquanto as briófitas não. E essas três plantas elas são denominadas traqueófitas ou plantas vasculares. Já aqui, entre as pteridófitas e as gimnospermas, a gente possui a formação de sementes. Foi o surgimento de sementes aqui. Então, as gimnospermas e as angiospermas possuem sementes e elas são denominadas plantas espermatófitas. Já entre as gimnospermas e as angiospermas, a gente teve a produção de flores e de frutos. Então, por essa aula foi hoje, gente. Espero que tenha sido bom. Ela foi só introdutória mesmo. E nas próximas aulas eu vou falar sobre cada um desses subgrupos, desses grupos aqui, de maneira separada, de forma mais específica, falando sobre o ciclo de reprodução, as características de cada um. Então é isso. Tchau, tchau!